A paz do Senhor, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, seja sobre você, meu amado, e sobre toda a tua família. Vamos ao capítulo 3 de Apocalipse, carta à igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Abrindo um parêntese aí. Veja que Deus quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós aperfeiçoemos o nosso viver, o nosso ser, o nosso agir. Esse jargão popular que diz assim: perfeito só Deus, abrindo mão para as pessoas serem imperfeitas deliberadamente, não é de Deus. Veja que Jesus diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Né? Então é porque Ele quer que nós nos aperfeiçoemos e pratiquemos obras perfeitas diante de Deus. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então vejamos que Jesus ele está aqui dizendo que vai cobrar, né, com muita rigidez das pessoas que estão se desviando da sua palavra, se desviando da verdade, e ele faz um alerta, né, para que as pessoas se arrependam. Se não se arrependerem e não vigiarem, ele diz: virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, meus amados, o conselho do próprio Deus: vamos nos arrepender dos nossos pecados. Ah, Jacó, mas eu não tenho pecado algum, eu sou uma pessoa tranquila, eu não vivo pecando. Mas se você não está lendo a palavra de Deus e colocando ela em prática na tua vida, se você não tem comido a carne, que é o pão, nem bebido o sangue, que é o vinho, né? A carne e o sangue do Senhor, se você não está ceando na tua igreja, né, como você deveria, mas você se desviou, né, está só em casa agora, só assistindo o culto pela internet, e você tem saúde, poderia ir à igreja e não vai, né, você está em pecado. Amém? Nós não podemos abandonar nossa congregação, nós não podemos deixar de cear, temos que comer a carne e beber o sangue do Senhor, que estão ali no pão e no vinho, certo? Se na tua igreja não te dão o pão e o vinho, está errado, porque Jesus deu o exemplo, né? Ele mesmo partiu o pão, deu graças e partiu o pão, distribuiu aos apóstolos. Depois ele pegou o cálice, deu graças a Deus e distribuiu com os seus apóstolos, para servir de exemplo para nós, né? Então, procure fazer o que está na palavra de Deus. Arrependa-te dos teus pecados e siga a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é palavra de salvação, é palavra de vida eterna, mas nós precisamos obedecê-la. Ah, tem gente que diz: ah, mas a Bíblia é tão difícil, Jacó, de entender, mas tão difícil de cumprir. Mas difícil não é impossível, certo? E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Cumpra os mandamentos de Deus e assim você terá a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da tua vida
creia em Deus, creia em Jesus, somente neles dois, e assim você terá a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.